eu te pergunto, seria possível a gente ter um país sem o Ministério da Saúde? Seria possível a gente ter um país sem o Ministério da Economia? Tudo aquilo que está nas nossas origens, tudo aquilo que está nas nossas raízes é cultural. E aí, quando alguém tira o Ministério da Cultura, ele está tirando parte do ar que a gente respira. Olá, está começando mais um episódio do UXplay Podcast, o nosso espaço de conversa com quem entende do assunto. Eu sou a Alana Boff e hoje a gente vai abordar mais uma temática dentro do quadro O que o Brasil precisa. O assunto de hoje é a arte e a cultura. E para falar sobre isso, a nossa convidada é a professora e pesquisadora Silvana Boni. Prof, primeiro eu queria te agradecer muito pela presença e para iniciar eu queria pedir que tu te apresentasse um pouco, falasse um pouco da tua formação, para a gente te conhecer um pouco melhor. Certo, obrigada então. Oi, Alana, e a quem nos ouve e nos vê, né? Bom, a minha formação ela começa com a graduação, né? Eu sou professora de arte, a minha graduação é em licenciatura, então eu sou professora de artes, depois eu fiz uma especialização em artes visuais, fiz um mestrado em comunicação e semiótica e um doutorado em história, teoria e crítica da arte. Então, eu acho que eu passei mais tempo da minha vida dentro da sala de aula, né, estudando, do que fora dela, né, e como professora também, né, há mais de 30 anos, eu acredito que a minha formação ela aconteça todos os dias, né, então, no livro, num texto de jornal, numa conversa como essa, né, então, nas trocas. Então, a formação acadêmica é uma coisa, né, mas a formação da vida é tudo aquilo que está ao nosso redor. E é muito bom a gente poder estar aqui conversando sobre a arte, né? E tu tem uma formação também mais relacionada com a comunidade no geral, uma experiência que é com a curadoria, né, prof? Sim, a curadoria foi um caminho que a arte me conduziu, né? Praticamente 16, 17 anos que eu desenvolvo projetos curatoriais junto com artistas, junto com alunos, aqui em Caxias e em outros espaços da região. E a curadoria é um campo muito fértil hoje, porque é o momento em que a gente faz uma espécie de mediação entre a produção do artista e o público. Então, quem vai receber o trabalho do artista, ele, vamos dizer que existe uma condução para que o que está sendo visto num museu, numa galeria, numa exposição, possa reverberar mais, porque o artista cria, e ele nem sempre sabe qual é o alcance do trabalho dele, né? Então, a curadoria ela vem para isso. E hoje, a gente tem a felicidade de contar com espaços que valorizam a curadoria, de ter disciplinas de curadoria dentro dos cursos de artes. Então, é uma outra, vamos dizer assim, é um outro viés, né? Como também é o da crítica, como é a própria profissão do artista, né? Mas como eu sou da teoria, né? Então, eu sempre busco os caminhos que me conduzem sempre ao pensar sobre a arte. Falando mais diretamente do nosso assunto de hoje, da cultura, nessa perspectiva de Brasil, né? O Ministério da Cultura ele foi criado ainda em 85 e ele chegou a ser extinto lá ali nos anos 90, mas depois durou pouco, 2 anos, foi reconstituído como ministério e agora em 2019 ele voltou a não ser mais um ministério, ser uma secretaria. Eu queria que tu falasse um pouco sobre qual que tu acha que é a importância da cultura ter um ministério até nessa questão do investimento e mesmo uma questão de como as pessoas enxergam a importância disso, né? Porque tu ter uma área que tem um ministério e essa área não ter mais um ministério, também parece que ela perde a sua importância, além da questão de investimentos, de visibilidade, de pessoas dedicadas a fomentar aquilo, né? Então, qual que é a tua visão sobre isso? Bom, eu acho que a arte e a cultura não perdem a importância. Ela é tirada a importância por conta de alguns governantes, né? Então, a gente não vai entrar em questões políticas, né? Mas não tem como a gente não ser crítico no universo da arte e da cultura quando a gente pensa que um governo ele é responsável pelo desenvolvimento
educacional, sociocultural, de toda uma nação, né? Então, eu te pergunto, seria possível a gente ter um país sem um Ministério da Saúde? Seria possível a gente ter um país sem o Ministério da Economia? E tudo aquilo que está nas nossas origens, tudo aquilo que está nas nossas raízes é cultural. E aí, quando alguém tira o Ministério da Cultura, ele está tirando parte do ar que a gente respira, está tirando aquilo que é mais original de uma cultura, de um determinado povo. Então, obviamente que eu vou ser sempre crítica em relação a esse desmanche, a esse desmonte da cultura que tem acontecido nos últimos anos, né? Então, não tem como qualquer pessoa que tenha um olhar mais crítico sobre aquilo que é do povo, não pode pensar que o povo vive sem cultura. E uma secretaria, num contexto nacional, ela é minimizada. Assim, eu entendo que a cidade tem uma secretaria de cultura, o estado tem uma secretaria de cultura, mas um país ele tem que ter um ministério. Porque o Brasil ele é um país culturalmente muito rico e muito diverso. Então, não dá para tratar como uma coisa pequena. O Nordeste tem uma multiplicidade de valores culturais completamente diferente do que a gente tem no Sul. E aí a gente precisa lidar com tudo isso de uma forma muito ampla. Então, não existe uma justificativa econômica para desligar ou para destruir um ministério, sabendo que isso é algo significativo para o povo brasileiro. Então, meu ponto de vista é esse, bastante crítico, e eu torço para que haja uma mudança no sentido de nós revertermos todas essas perdas que nós tivemos nos últimos tempos. Um assunto que se fala bastante, que se debate bastante quando se fala em cultura, e principalmente em nível de Brasil, são as leis de incentivo à cultura, né? A primeira delas, de nível federal, foi a Lei Sarney, que depois mudaram para a Lei Rouanet. E eu acho que eu vejo como tendo muitos prós e alguns contras nesse sistema, porque o mais comum é aquele sistema do mecenato das empresas que vão escolher um projeto para investir. Na verdade, é um dinheiro que elas já devem, né, de impostos, e elas vão escolher o projeto que elas vão destinar. E elas têm, além de ter deduzido os impostos, aquele ganho do marketing cultural, né? E daí, começando assim, falando mais dos prós, qual que tu acha que é a importância desse investimento das empresas nessa área da cultura para que haja um real investimento, né? E também a gente pode relembrar, se tu quiser, em termos históricos, que isso acontece há muito tempo, desde a época da Renascença, esse investimento privado nas questões artísticas e culturais, né? Então, como é que tu vê a importância disso? Bom, eu acho que a cultura e a arte pertencem a todos. Países desenvolvidos têm investimentos públicos e privados, como acontece na educação, por exemplo, né? Então, se a gente pegar os países que percebem que sem educação não existe crescimento, investem mais na educação, ao contrário de países pobres, né, que infelizmente têm que matar a fome das pessoas e curar doenças num primeiro momento. E aí, obviamente, existem escolhas, mas países que pensam, vamos dizer assim, como grandes nações, investem em cultura. Infelizmente, no Brasil, a gente sabe que, ao longo de muitos anos, a cultura foi sendo deixada de lado. Houveram muitos resgates significativos. Nos últimos tempos, a gente comentou agora, né? Então, sem um aporte de pensamento associado à cultura, obviamente que também não vai ser pensado um investimento nesse sentido. Então, por que essas leis foram criadas? Para beneficiar a iniciativa privada que investe em cultura. É uma coisa quase que lógica. Se eu estou me dispondo a patrocinar ou a oferecer algo para alguém, é muito justo que haja uma troca, que haja uma visibilidade, que haja esse marketing cultural, né? E é muito importante que essas empresas que investem na cultura tenham um retorno financeiro. Muitas empresas fazem isso diretamente.
Mas quando há esse incentivo fiscal, o interesse delas é muito maior. Por quê? Porque isso ganha, vamos dizer assim, o tamanho dessa visibilidade acaba sendo maior, principalmente quando é uma lei federal, né? O que acontece? Alguns desvios de pensamento ou de divulgação sobre essas leis fizeram com que elas fossem mal vistas, principalmente por quem não entende nada de cultura, para quem não vai a show, para quem não vai a museu, para quem não vai assistir uma peça de teatro. Então, assim, quem não costuma frequentar esses lugares não sabe quanto custa nem a construção de um cenário, nem um parafuso para pegar um quadro na parede. Então, essas pessoas, elas acabam atacando as leis, porque existe uma coisa que, infelizmente, está arraigada no nosso país, que artista e gente que vive da cultura não trabalha. E isso é algo que foi construído, inclusive, nos últimos tempos, né? Historicamente, a gente escuta falar que, durante muito tempo, os artistas, eles eram boêmios, eles viviam de farra, e o fato deles serem criativos compensava tudo isso. Na verdade, hoje, a gente sabe que todas as profissões vinculadas à arte e à cultura, elas são profissões que exigem, talvez, muito mais do que algumas outras profissões. E existe a mesma quantidade de tempo de estudo, de especialização, só que nós ainda vivemos aquela cultura do pão e circo, sabe? Então, é como se tudo fosse dado e nada fosse valorizado. Tu estava comentando sobre o mecenato, né? Historicamente, o mundo viveu tempos onde quem tinha condições de bancar os artistas, bancava. Por quê? Porque os artistas mostravam o mundo de forma diferente do que alguém que era mais técnico, do que alguém que tinha um pensamento mais, vamos dizer assim, racional. A família dos Medici, por exemplo, na Itália, que, junto com a Igreja Católica, investia nos artistas, mas investia por quê? Porque sabia que aquilo que os artistas faziam beneficiava a comunidade. Imaginem a gente entrar na Capela Sistina e não ter o teto pintado pelo Michelangelo, né? Se aquele teto continuasse branco ou cheio de arabescos decorativos, como foi a criação original do Bramante, ninguém entraria na Capela Sistina. Hoje ninguém faria fila para entrar e ver aquilo que foi construído. Da mesma forma que esses nobres, eles entendiam que a arte ela era intrínseca à vida humana, e que tudo que estava ao redor poderia ser tornado melhor através da arte. Então, os artistas, eles não tinham carteira assinada, eles não tinham, vamos dizer assim, o mesmo retorno financeiro que a maioria das outras profissões, mesmo que fossem profissões mais simples, teriam. Então, durante muito tempo, parecia que eles viviam de favor, mas, na verdade, era um reconhecimento. A própria igreja, com toda a crítica que se faz ainda hoje, né, em relação a tudo que foi construído, a igreja sempre foi uma grande incentivadora da arte e da cultura. Felizmente, nós temos hoje grandes espaços e grandes acervos conservados porque tiveram pessoas de diferentes instâncias que fizeram esse investimento e deram todo esse aporte. Então, eu penso que atacar as leis de incentivo é uma maneira de enfraquecer a nossa cultura. Se nós vivêssemos num país rico, onde todos tivessem as mesmas condições, a gente não precisaria bater na porta de alguém para pedir o apoio, para fazer um catálogo, para fazer uma exposição, para fazer um show. E a gente poderia fazer só pensando em bilheteria. Mas hoje os artistas não têm nem condições de construir um espetáculo sem esse apoio e pensar na bilheteria que vem depois. Então, justamente porque o Brasil não é um país onde nós tenhamos receita suficiente para bancar tudo aquilo que poderia ter sido produzido, né? E aquilo que deve ser valorizado. Então, eu acho que os ataques que acontecem às leis, eles acontecem, me desculpem para quem vai estar me ouvindo aqui, é pela ignorância de quem não sabe sobre aquilo que está falando, né?
Uma das últimas polêmicas que deu com relação à Lei Rouanet foi umas normatizações que foram feitas recentemente e uma redução drástica nos cachês, né? E daí eu fiquei pensando agora no que tu falou, que com certeza isso foi feito por alguém que não entende Não, com da certeza. área, porque a gente sabe o quanto a pessoa, o artista e essas pessoas envolvidas nesses projetos investem tanto em formação, quanto em tempo, quanto, enfim, para ganhar um cachê que foi reduzido de uma forma Não, quase absurda, né? basta fazer uma comparação. Peçam para um médico, um advogado, um engenheiro, se ele se sujeitaria a trabalhar num projeto para ganhar um valor mínimo, como foi feito na Lei Rouanet. Ninguém se disporia a fazer isso, por quê? Porque trabalhar num projeto dá muito trabalho. Não é trabalhar 30 dias e receber um salário, não. Tu investe, às vezes, o tempo de um ano. Então, com certeza, é ignorância e má intenção. Infelizmente, assim, a gente vive num país onde dificilmente a gente consegue falar bem da política, né? Salvo raras exceções que a gente, aquelas pessoas que a gente sabe de onde é que elas vieram, como é que elas construíram as suas carreiras, né? Mas, infelizmente, a questão política acaba fazendo com que muitas das conquistas que nós tivemos culturalmente, elas fossem colocadas por terra. Então, infelizmente, a gente que está dentro de uma instituição universitária e que a gente tem um senso crítico bem construído, né? A gente tem que apontar isso, a gente tem que mostrar que o que está sendo pensado é aquilo que a comunidade, aquilo que a sociedade vai receber. E aí a gente tem que pensar que a pessoa que colocou a lâmpada no teto de um teatro, ela tem que receber a remuneração de acordo com o tempo de trabalho que ela está fazendo, daquilo que ela está fazendo ali. Assim como o ator, assim como o diretor, assim como o cantor. E aí, o que nós temos hoje? Hoje nós temos uma redução, passada uma régua. Então, assim, se alguém dizia, os artistas morrem de fome. Sim, os artistas vão morrer de fome. Assim, além daqueles que já morreram, vão morrer com a falta de incentivo público. E aí, se essa régua passa a valer, não interessa para as instituições privadas também fazerem um investimento, né? Porque elas também não vão ter esse retorno. Então, infelizmente, isso é uma bola de neve, e é uma bola de neve bem negativa que hoje nós temos no país, né? Tem muita gente que ainda acredita que o investimento em cultura não traz retorno, né? Nossa, essas pessoas não entendem. Aí eu vou dizer que eu posso não entender nada de economia, mas eu sei fazer conta. E aí eu vou te dizer que quem investe em cultura talvez não tenha aquele retorno imediato. Assim, bom, foi organizado um concerto, tinha 20 pessoas. Bom, essas 20 pessoas não pagaram o ingresso. Obviamente que não existe um retorno financeiro. Essas 20 pessoas que... vamos pegar... Nós temos vários exemplos aqui na nossa comunidade, né? Um plano de saúde que investe numa orquestra. E aí, o que acontece? Bom, começou a investir há 20 anos atrás, onde tinha 20 pessoas assistindo a apresentação da orquestra. 20 anos depois, tinha 10 mil pessoas frequentando os concertos desta mesma orquestra. Significa que essas pessoas vão comprar o plano de saúde? Não, mas a visibilidade desse plano de saúde, com certeza, é muito maior do que aquele plano que nunca investiu um centavo em absolutamente nada de cultura. Se eu tenho um pouquinho de pensamento crítico em relação a isso, eu vou pensar, poxa, se esse plano sempre investiu em cultura, é porque ele pensa na saúde mental das pessoas, e não só na saúde física. Então, é uma coisa que, claro, como eu disse, tudo depende do contexto que a gente está. Aonde não existe vamos dizer assim, um direcionamento para a educação, é melhor que as pessoas não pensem, né? Então, assim, aí, quanto menos as pessoas tiverem acesso à cultura, mais elas vão valorizar as coisas pequenas. E aí, tu começa a tabular por baixo e não por cima, né? Tem uma pesquisa até da Fundação Getúlio Vargas de 2018, que eles queriam descobrir quanto que retornava para a economia cada real investido via Lei Rouanet, né? E daí, cada real investido
1,59 retorna. Então, retorna mais do que Mais o que do é que qualquer investido. aplicação financeira. Se a gente for pensar em números, né? Esse retorno, por isso que eu digo, esse retorno ele não é visível. E é uma visão muito curta pensar que um investimento na cultura ele vai aparecer nos números. Não, ele vai aparecer de outras formas. E aí tem que ter mecanismos para poder perceber por onde é que esse retorno entra, né? Que é no boca a boca, que é na pesquisa aquele stop de marcas, né? Qual é a marca mais lembrada? A marca mais lembrada de tal empresa tá no primeiro lugar, por quê? Porque ela aparece no investimento da orquestra, ela aparece no banner do teatro, ela aparece atrás do ônibus patrocinando tal coisa. É a partir daí que a gente começa a ver esse retorno. E em algum lugar isso vai aparecer. Mas não vai ter uma legenda dizendo esta pessoa comprou tal coisa desta empresa porque foi num show ou porque foi investido na cultura, né? E para a economia como um todo também, porque as pessoas às vezes não percebem a importância que o setor cultural tem para a economia, né? Na geração de empregos e empregos tudo. diretos e indiretos e todos... Não, eu fico pensando, se eu pegar por uma exposição, por exemplo, eu tenho uma galeria, eu tenho o artista, o curador, o público, eu tenho o montador da exposição. Se eu tiver um apoiador, vou pegar o plano de saúde de novo, se eu tiver um apoiador para o meu projeto, que seja de um plano de saúde, e ele bancar essa exposição, o montador tem condições de ter o plano de saúde, assim como o artista, assim como o curador, assim como o dono da galeria. É o que acontece nos países desenvolvidos. As pessoas têm acesso a tudo. Por quê? Porque esse acesso é promovido em diferentes instâncias, não necessariamente pelo salário ou pela porcentagem a mais ou a menos que alguém recebe, mas porque todos têm direito, pelo menos, às coisas básicas, né? Então, infelizmente, esse discurso a gente talvez vai estar fazendo daqui a uns anos, como já foi feito há muito tempo atrás, né? Eu tenho esperança que as coisas mudem, né? Que uma hora entra na cabeça, repete tanto que uma hora as pessoas vão entender. E a mesma coisa da gente falar assim, bom, durante muito tempo eu escutei das pessoas dizerem assim, mas quando se falava de nordestinos, por exemplo, né, com aquele preconceito direto, né, que ainda tem, mas hoje eu acho que tem menos, né? Então, de falar assim, porque no Nordeste do Brasil as pessoas só querem saber de sambar, de cantar, de fazer festa. Vai para Salvador e vai ver o que é a indústria, a indústria criativa, a economia que é gerada a partir do carnaval. Tá? Movimenta muito mais do que uma empresa uma empresa de automóvel, de ônibus, enfim. Por quê? Porque começa numa ponta e termina na outra, e todo mundo está inserido nesse contexto, desde do carinha que cuida do carro na rua, até o produtor que está lá em cima coordenando o desfile dos carros de som, enfim. Então, é muita coisa. E as pessoas vivem disso. Então, quando as pessoas dizem, mas quem vive de arte é a história da cigarra e da formiga. Não, né, gente? Hoje a cigarra está... A cigarra, além de trabalhar muito, ela sofre muito mais. Por quê? Porque ela ainda é mal vista pela formiga. Quando eu estava pesquisando mais a fundo sobre esse assunto, eu achei uma crítica a respeito do sistema de lei de incentivo como é feito hoje, que eu achei diferente da maioria, com bastante fundamento. Eu queria que tu comentasse um pouco. Eles falam assim que, analisando a Lei Rouanet, né, a maior parte, ela tem vários pormenores, mas a maior parte do investimento é nesse sistema de dedução de impostos, conforme as empresas que investem. Eles dizem que daí isso torna todo o sistema numa perspectiva muito liberal
e tira um pouco do Estado a função que ele teria de escolha e também de prover essa cultura, essa arte, esses artistas como um papel dele de Estado e torna isso muito mais privado. E os malefícios que isso pode causar e que de certa forma causa é a questão da centralização, né? Que esses recursos ficam muito centralizados em capitais, no Sudeste, principalmente. Sim, São Paulo, Rio, né? E porque isso gera mais retorno no sentido do marketing, claro, porque é mais a gente visibilidade. vendo, enfim. E daí, essa crítica que eu li falava que, não que isso deixe de ser importante, mas que deveria haver mais investimento direto do Estado. A gente sabe que tem alguns projetos, financiamentos que são diretos, mas eles são muito menores do que esse investimento que é por meio da dedução de impostos, né? Daí eu queria que tu comentasse um pouco o que tu acha sobre isso. Não, eu acho que não tem nem muito que discutir isso, né? No momento em que a gente não tem o retorno da iniciativa pública para a cultura, alguém vai absorver esse papel. E quem absorve esse papel é a iniciativa privada. E a iniciativa privada, na maioria das vezes, é quem vai ditar as regras. Então, o que vai acontecer? Se houvesse, vamos dizer assim, o bom senso e uma equipe governamental que pensasse a cultura como um todo, isso não aconteceria. Porque, na verdade, o que tem havido é justamente os cortes. Então, assim, bom, se a gente depender do Estado, do Estado como governo como um todo, né? Se a gente depender do governo para que haja um incentivo cultural, a gente não vai ter. Então, a iniciativa privada toma a frente disso, talvez acabe se tornando unilateral em alguns momentos. Por quê? Porque vai existir o privilégio de determinadas escolhas, né? Exatamente por conta desse retorno que a iniciativa privada quer ter, mas é uma forma de haver esse acesso. Se não existisse a iniciativa privada, a gente estaria roubado, literalmente, porque pelo menos nos últimos anos nós só tivemos cortes, nós só tivemos troca de pessoas, troca de cabeças, e cabeças completamente sem noção daquilo que estava sendo feito, né? Basta ver a troca de pessoas que aconteceu no governo dentro da cultura, não só na questão de cargos específicos, mas na questão que envolve a função que cada um deveria ter, né? Não as pessoas não são qualificadas para assumir um determinado cargo, elas também não têm capacidade para entender o que é necessário e o que não é. Ainda mais num país do tamanho tão grande como é o Brasil, né? Então, eu acho que o risco é ainda menor a gente pensar que a iniciativa privada pode fazer essas escolhas do que a gente ficar sem nada. Outras leis que geraram bastante debate nos últimos tempos foram aquelas relacionadas a uma recuperação do setor por causa da pandemia, né? Sim. Então, queria que tu comentasse um pouco sobre como isso afetou, né, esse setor da cultura e qual que é a importância da Lei Aldir Blanc, da Lei Paulo Gustavo, que depois de muitas dificuldades foram aprovadas, né? Para que esse setor se recupere, porque foi um período bastante difícil. Uma das áreas mais afetadas foi a área da cultura, porque se não tem público, não tem receita. Então, começa por aí. Eu posso não entender de economia monetária, mas a gente entende da economia conceitualmente, né? Então, assim, uma coisa é fato, um teatro fechado não gera renda. Estas pessoas que vivem disso não tinham como se sustentar. E eu sou da opinião que a gente não tem que dar o peixe, a gente tem que ensinar a pescar, ou a gente tem que dar condições para que essas pessoas possam pescar. Os auxílios que foram dados pelo governo era algo que era de direito da população que ficou desassistida. Então, assim, ninguém previa uma pandemia, mas um governo tem que autogerir
as condições financeiras de uma população para que essa população não esmoreça, né? Então, esses auxílios que foram dados, eles eram era uma obrigação, como aconteceu na maioria dos países que tinham condições, obviamente, de fazer isso, né? Então, só que esses auxílios, eles são sempre mínimos em relação à necessidade da maioria dessas pessoas. Com essas leis de incentivo, o setor cultural não deixou de produzir. Eles não ficaram, a gente não ficou em casa olhando pela janela e esperando cair uma chuva de dinheiro. Não, as pessoas foram para a janela cantar, as pessoas foram para os seus microfones e para suas telas de computador, criaram espetáculos de dança, criaram espetáculos de música, fizeram mutirão, gravaram com pessoas do mundo inteiro a partir das condições que tinham. Por quê? Primeiro, para não enlouquecer, né? Primeiro, para se manterem vivos da melhor forma possível. E depois, tornando isso um objeto mercantil. Por quê? Porque se as pessoas antes pagavam para ir no teatro, as pessoas podem receber para se apresentar em casa também. Então, essas leis, elas tinham esse intuito de fazer com que a produção não acabasse e as pessoas tivessem um retorno financeiro digno. Porque ninguém gosta de esmola, né? Nem quem pede esmola na rua gosta da esmola. Com certeza, quem tá pedindo uma esmola na rua, ele gostaria de ter um trabalho, gostaria de ter um reconhecimento. Essa é a última instância. Então, receber alguma coisa dada não é o objetivo do artista. O artista quer que o seu trabalho seja reconhecido. Então, essas leis, elas vieram justamente para que a cultura não morresse. A gente sabe que todo mundo fez muita coisa de graça, né? Mas para quem não vivia disso, é fácil. Agora, diz para um pai de família que tem que botar comida na mesa, né, e que dependia do teatro aberto, dependia de um espaço, dependia de colocar o som no show para 50 pessoas no final de semana e que esse show não aconteceu. O público não pagou, não tirou esse dinheiro do seu bolso. Mas aonde o dinheiro tinha que chegar, não chegou, né? Então, com certeza, essas leis, elas tinham que ser aprovadas porque elas deram um pouco mais de dignidade, pelo menos para quem tinha essa necessidade imediata dentro da cultura. Outro assunto que se fala muito quando se trata desse assunto da cultura no Brasil, especialmente, é a formação de público, formação de plateia, né? Então, eu queria que tu falasse um pouco sobre o que tu acha que é mais eficaz e mais interessante de ações concretas que possam ser feitas para que as pessoas criem essa cultura de ir ao teatro, de assistir a apresentações de dança e a exposições, para que isso se torne tão comum quanto é para elas ir a um estádio de futebol assistir um jogo, né? O que tu acha que poderia ser feito de concreto em nível de políticas públicas ou nível governamental para que essa formação de plateia fosse realmente efetiva? Bom, tudo gira em torno da educação, né, Alana? Assim, sem educação a gente não vai para lugar nenhum, né? Então, é mais ou menos como como é que é o cachorro correndo atrás do rabo, né? Então, se a gente não tiver políticas de educação solidificadas, a gente vai continuar correndo atrás do rabo o tempo todo. Por quê? Porque só as pessoas que têm que conseguem estudar ou conseguem ter um poder aquisitivo maior é que vão poder frequentar um teatro, vão poder assistir um show, vão poder viajar para um ou outro lugar para visitar um museu, visitar uma exposição. Porque hoje, o que a gente tem? A gente tem a educação no Brasil, que também vem sofrendo desmontes, né, gente, com escândalos por parte dos ministérios, enfim, entra um, sai outro e ninguém faz nada, né? O que acontece? A educação, ela vem perdendo a força no sentido de tornar a vida das pessoas como algo que está associado a uma construção social. A educação não é só aquilo que se faz em sala de aula. É pensar que o que está sendo produzido dentro de uma escola está vinculada a uma determinada comunidade. Se essa comunidade tiver essa visão, seja por parte
dos pais, dos alunos, dos professores, o teatrinho da escola, ele vai ter a perspectiva de se tornar uma peça de teatro que vai formar atores e que, num determinado momento, essas pessoas poderão se tornar profissionais do teatro. É assim que funciona na cabeça da maioria das pessoas. Quando a gente descobre que a gente quer fazer alguma coisa, que tu quer ser professor, é porque tu teve um espaço para pensar que ser professor é algo que pode fazer sentido na tua vida. Agora, se tu não tiver isso na área cultural, tu não vai conseguir enxergar isso lá fora. Então, para que haja formação de público, tem que ter produção. Para que haja produção na escola, a gente tem que ter bons professores. Para que haja esses bons professores, tem que existir o incentivo à educação. O incentivo à educação é salário para professor, é incentivo para continuar estudando, é ter a possibilidade de fazer pós-graduação, de subir num nível acadêmico, fazer um mestrado, às vezes um doutorado, ter acesso à informação de todas as formas possíveis. Mas hoje, o que a gente tem? Hoje, muitas vezes, nós temos professores que precisam cumprir 3 turnos numa escola e que não conseguem fazer aquilo que deveriam fazer, talvez num turno só, com um salário mais digno, né? Então, o desmonte da educação, ele faz com que a cultura também seja desmontada, né? Então, e aí a gente não vai ter público, aí a gente vai passar mais décadas achando que para um teatro é caro. Por quê? Porque é caro porque eu, enquanto professora, talvez não tenha condições de pagar R$ 150 para ver uma peça de teatro. E aquela que custa 20, talvez seja vista pela maioria das pessoas como algo menor. Então, e se for de graça, ainda é de graça, deve ser ruim, então eu nem vou. Então, isso é cultural e isso é dado, essa base é dada na escola. E a gente sabe que o envolvimento das comunidades nas escolas é muito importante. A gente estava na abertura de uma exposição lá no Ordovás, e eu estava comentando que, principalmente nas cidades do interior, né, as pessoas vão nas aberturas de exposição, principalmente, porque conhecem o artista. Na maioria das vezes, elas não vão porque elas querem ver a obra de arte. Elas vão porque elas são amigas do artista, amigas do curador, da curadora, ou de quem coordena o espaço, ou porque é um evento social. E, na verdade, a gente deveria trabalhar, principalmente na escola, que uma exposição ela existe porque existe obra de arte, porque existe um processo criativo. E eu deveria ir numa exposição, não porque eu conheço o artista, mas porque aquilo que está ali vai me alimentar de alguma forma. Então, de novo, a gente volta para essa questão, que é cultural, porque está arraigado em determinadas sociedades, né? Então, para mim, a gente só vai ter uma mudança significativa quando a educação mudar. E para que a educação mude, eu acho que eu não sei se daqui a 20 anos eu vou estar falando sobre isso, né, em algum programa, porque eu acho que não vai ser nessa minha encarnação que eu vou conseguir ver mudança, né, porque é muito difícil. A gente percebe que, infelizmente, a disciplina de artes na maioria dos currículos escolares, na maioria das escolas, não recebe a valorização que deveria, né? Por que tu acha que isso acontece? E qual que seria a importância dessa disciplina? Tu já falou um pouco sobre, né? Mas, enfim, dessa disciplina realmente ser valorizada como outras disciplinas são, como matemática, o português, enfim. Tu já falou até sobre isso num programa nosso do Explain, né? Mas por que a disciplina de artes é importante nesse currículo escolar? Porque a arte faz pensar. E para que a gente possa fazer qualquer outra coisa, a gente precisa do pensamento. Eu posso fazer um cálculo matemático usando a arte. Eu posso me localizar geograficamente através da arte se eu souber ler uma imagem. Como é que a gente se localiza num mapa? Identificando o que está em cima, o que está embaixo, isso é leitura de imagem. Eu posso aprender a ler e escrever
usando os objetos, usando as coisas. A arte faz com que tu pense. E ainda hoje nas escolas, me parece que a arte é vista como uma coisa superficial. A arte não é só a história da arte, e entendam o só aqui de uma maneira bem específica, né? Porque a história da arte, a gente conseguiria contar a história do mundo através das imagens da história da arte. A arte, se ela fosse trabalhada na sua essência, ela poderia estar na base de tudo. Ela poderia construir o conhecimento na geografia, na matemática, na língua portuguesa. Uma vez eu falei isso numa disciplina que eu dava no curso de pedagogia, e os alunos ficaram enlouquecidos. Eles disseram: prof, como assim? E eu disse: gente, pensem o que está explícito e implícito dentro do universo da arte. É tudo aquilo que a gente vê, é tudo aquilo que compõe o nosso dia a dia. Se eu não sei matemática e eu visualmente passar a construir uma soma, uma divisão, uma multiplicação, eu vou entender. O método construtivista é isso, né? É conhecer através desse fazer. E o fazer visual ou o fazer a partir de práticas, ele está arraigado na construção de um pensamento artístico. Então, a arte ela ainda não é compreendida dentro das escolas. E isso eu falo porque muitos colegas professores de outras áreas desprezam a disciplina de arte porque consideram que ela seja menor, exatamente pelo fato de que a formação dessas áreas não contemplou a arte. Eu fico pensando se o curso de matemática, por exemplo, tivesse disciplinas compartilhadas com o curso de artes. Nossa, gente, nós não teríamos só professores de matemática muito mais, com um pensamento muito mais amplo, mas nós teríamos professores de artes também com um pensamento mais lógico sobre as coisas. A questão da interdisciplinaridade ela é fundamental para que aconteça uma mudança na educação. E essa interdisciplinaridade não é aquela interdisciplinaridade de fazer trocas, não. É a interdisciplinaridade na sua essência. No momento em que eu já não sei mais se isso é matemática, ou se isso é geografia, ou se isso é arte, mas é a coisa como um todo. Infelizmente, a educação ainda é trabalhada com caixinhas, segmentada, fragmentada. Às vezes a gente vê nas escolas o mesmo conteúdo sendo trabalhado em 4 disciplinas diferentes, sem que haja intersecção de todos eles, e os alunos não se dão conta, porque os professores também não se dão conta de que isso poderia ser trabalhado de forma diferente, né? E aí a gente volta para a mesma questão, né? Aonde não existe um incentivo para a educação, ela não vai acontecer, né? Então, e aí a gente tem que analisar também, bom, tem que começar pela base. Sim, mas para que a gente comece pela base, nós temos que ter bons profissionais formados. Se as universidades não tiverem o aporte que precisa para formar esses bons profissionais, nós não vamos ter a educação básica. Então, é assim, aquela discussão, né? O que vem antes é o ovo ou a galinha, né? E aí a gente nunca sai disso, né? Infelizmente, a gente precisa de ações diretas, práticas e imediatas, né, gente? Porque, e eu digo imediatas porque, às vezes, a gente passa 4, 8, 12 anos construindo plataformas, né? E aí depois muda o governo, vem e destrói tudo, né? Então... Sem falar também da importância da disciplina de artes, eu vejo muito também com relação à criatividade, né? Porque pesquisas já mostraram que é uma das habilidades mais importantes para o século XXI, para quase todas as profissões, que é essa questão de saber pensar as coisas não da forma... Porque às vezes tu faz isso e faz aquilo esperando o resultado X e o resultado X não acontece. E daí as pessoas ficam perdidas. Inclusive tem uns alunos do CETEC que parece que estão fazendo uma pesquisa sobre a falta de criatividade da geração. Por que isso está acontecendo, né? Porque parece que elas chegaram a essa constatação porque elas tinham que montar um projeto de pesquisa
e elas não tinham nenhuma ideia. Então elas se descobriram sem criatividade. Onde é que tá... Por que isso está acontecendo, né? O que está faltando? Eu vejo a disciplina de artes como um dos maiores incentivadores dessa mente criativa, né? Com certeza, se a gente pensar alguém que trabalhe dentro de uma área técnica, ele não pode ter só um pensamento racional. Ele precisa conseguir enxergar o todo. E a arte faz isso. A arte te faz enxergar o todo. Um administrador, se ele souber usar a criatividade dele na execução diária do trabalho dele, ele vai ser muito melhor do que alguém que só enxerga aqueles papéis que está na frente dele. A mais B. É a mesma coisa. Eu e a minha filha, a gente, uma vez a cada 2, 3 anos, a gente monta um quebra-cabeças, né? E essa semana, coincidentemente, eu comprei um quebra-cabeças com os girassóis do Van Gogh. 1000 peças, praticamente tudo amarelo. Como é que é? Os 50 tons de amarelo, né, do Van Gogh. E aí, o que acontece? Cada uma daquelas pecinhas é única. Aqui, o quebra-cabeças, ele é construído de forma computadorizada, né? Então, assim, tu não vai conseguir encaixar, mesmo que elas pareçam que ela tem o mesmo formato, tu não vai conseguir encaixar elas no lugar errado, porque ela não vai ficar bem encaixada. Tu até pode forçar, em algum momento ela vai saltar fora. O que implica isso? Bom, tu enxerga aquilo tudo igual. Tu começa a se desafiar para perceber que, bom, uma das pecinhas tem um canto que parece um coraçãozinho. E aí, então, tu vai buscar em todas aquelas peças que tem o coraçãozinho, aquela que o tom esteja mais próximo da pecinha que precisa complementar. A partir daí, tu vai montando uma, tu vai montando a outra. Quem é muito racional, primeiro, vai enxergar todas as peças iguais. Segundo, vai enxergar todas as cores, todos os tons, como sendo o mesmo amarelo. E não vai se dar conta de fazer a conta para saber quantas peças tem na linha horizontal, na linha vertical. Então, isso tudo, um matemático faria melhor? Não. Um artista faria melhor? Não. Mas a soma dessas duas habilidades mentais fazem com que um quebra-cabeça seja montado. E a soma de outras pessoas também faz com que esse quebra-cabeças seja finalizado. Por quê? Porque vai passar alguém num determinado momento lá na minha sala e vai enxergar uma coisa que eu não vi, que isso também é trabalho de equipe, né? Então, hoje, as grandes empresas, elas também enxergam o profissional criativo, mas que sabe trabalhar com o outro. Então, é muito importante que haja essa rede. E tem pesquisas, né, feitas ainda antes do ano 2000, né, que comprovavam que o século XXI, os profissionais mais bem remunerados e com maior atuação no mundo vão ser os profissionais criativos, independente da área de escolha. Pensa num advogado que precisa ter uma habilidade mental muito grande para defender um cliente, seja ele culpado ou inocente, porque a gente sabe que tem grandes gênios do direito, né, gente, que defende bandido, né? Mas esse cara vai ser o melhor por quê? Independente de quem ele estiver defendendo, vai ser o que vai conseguir enxergar lá na frente. Vai ser aquele que vai construir um cenário mental. E para que tu construa um cenário mental, tu precisa conseguir entender como é que funciona o espaço real, o espaço mental, o espaço de uma obra de arte, o pensamento de um artista. Tem uma série de livros que foram lançados nos últimos anos, que é Pense como um artista, roube como um artista. Por quê? Porque o roubo não é uma coisa pejorativa. Roube como um artista, por quê? Porque o artista, alguém está falando uma coisa e aquilo pode se tornar uma ideia legal. Mas aquilo não vai ser concretizado nunca na mente da outra pessoa. Esse artista consegue enxergar lá na frente, ele vai lá e ele concretiza. Por quê? Porque ele tem um olhar diferenciado sobre o mundo. Esse é um profissional criativo. É um mundo, né, a ser debatido. Com certeza.
eu queria falar um pouco sobre exemplos de outros países. Eu sei que tu gosta muito de viajar, de visitar exposições e coisas culturais nas tuas viagens. E eu queria que tu comentasse um pouco sobre lugares ou mesmo ações e coisas que tu observou nessas viagens que tu acha que poderiam ser tomadas como exemplo para o Brasil, né? Nesse sentido da valorização, né? Da arte, da cultura, desses espaços. O que tu acha que poderia servir realmente de modelo para nós? Eu acho que é difícil falar de um modelo, porque a gente não tem como importar um modelo americano com uma mentalidade brasileira. Ah, ou um modelo francês para uma mentalidade brasileira, porque existem bases sociais que são diferentes. Tu visitar os museus na França, por exemplo, não é... no Brasil, quem gosta de arte vai visitar museu aqui em Caxias, em Porto Alegre, em Paris, em Nova York, em qualquer lugar. Muitos brasileiros que viajam para Paris vão visitar o Museu do Louvre porque é um ponto turístico. Não vão visitar, ou para ver a Mona Lisa, né? E assim, ó, vi a Mona Lisa, pronto, cumpriu o protocolo, tá feito. Não vão se dar conta das milhares de outras obras que estão no museu. Por quê? Porque estão condicionados àquilo. O francês visita museu constantemente. Visitar um museu num país como a França não é uma ação isolada, não. Assim como eu vou num parque no final de semana tomar um chimarrão, as pessoas vão para o museu porque tem exposições novas ou para ver algo que está ali há 200 anos e que nunca foi percebido, ou para encontrar alguém que é um bom motivo para gerar uma discussão. É muito difícil a gente trazer esse modelo para cá, quando a gente não tem políticas públicas que incentivem as nossas crianças, por exemplo, a ir até a exposição que está na Casa da Cultura, por exemplo. Por quê? Porque a escola do bairro não tem como pagar o ônibus para levar a escola. E muitas vezes a escola particular não vê interesse em sair uma quadra de distância abrir as portas da sua escola para levar o aluno ali, porque acha que é mais importante cumprir o programa da escola do que levar o aluno para visitar uma exposição. Em países que a arte é prioridade, isso jamais aconteceria. Nos Estados Unidos, por exemplo, a questão das livres iniciativas. O MoMA de Nova York, por exemplo, cobra ingresso, $25 por pessoa. Toda sexta-feira existe uma empresa de roupas, uma loja que é uma grande marca de roupas japonesas, que é a Uniqlo, que banca todos os ingressos para as pessoas que visitarem o museu a partir das 16h, na sexta-feira. Essas pessoas ganham o ingresso, então? Não. A Uniqlo paga para estas pessoas visitarem o museu. O museu recebe da Uniqlo esses $25 de cada pessoa que entrar ali. Quando tu chega lá, tu recebe um ingresso e esse ingresso diz: este ingresso está sendo pago pela empresa X. O que é isso, gente? A Uniqlo está fazendo uma doação? Não, a Uniqlo está valorizando a arte. Por quê? Porque uma das principais lojas dele fica na esquina do MoMA. E aí o que acontece? Tu recebe aquele ingresso, é o que a gente falava antes do incentivo. Tu recebe aquele ingresso, tu vê o nome da Uniqlo, tu vai sair do MoMA e tu vai passar na loja e tu vai dizer assim: mas tem uma camiseta com a cara do Van Gogh estampado ali. Igual a exposição que eu vi. Tu vai entrar lá e tu vai comprar a camiseta. Tu vai fazer isso no Brasil? Difícil. A Renner tentou fazer isso no MASP, antes da pandemia. Não sei se funcionou. O MASP continua tendo um horário livre na semana, mas daquilo que eu sei, não é ninguém que banca, é o museu que deixa de receber. Então, a gente não tem um modelo que possa ser assertivo para o Brasil. Se a gente falar de educação, por exemplo, ou
de patronos. Quando eu estudei, eu fiquei um mês e pouco em San Diego, há uns anos atrás, fazendo curso de inglês. E aí eu costumava, eu fui, não só nas exposições, nos museus, mas eu fui assistir a orquestra, eu fui assistir shows de dança, shows de teatro, e me chamou a atenção que em todos os lugares sempre tinham os patronos, que todos os anos fazem doações, mas não para pagar o ingresso. A Orquestra Sinfônica de San Diego, por exemplo, ela é bancada por patronos que, vamos dizer assim, eles adotam um músico. Então, o que eles fazem? Bom, o pianista é bancado durante um ano inteiro pela família X. Aquela família, o que recebe em troca? Uma fotografia com o pianista colocado na entrada do teatro no mês em que eles celebram todo o aniversário da orquestra, do teatro, enfim. Quando é que nós vamos encontrar pessoas de bem e com uma conta bancária alta para bancar um músico da nossa orquestra? A gente sabe, a orquestra da UX, do tamanho que a gente tinha, ela não pôde mais ser mantida. Por quê? Porque nós não tínhamos esse incentivo. Quantos músicos a orquestra tinha? Sei lá, 40, 50? Eu fico pensando se a gente não teria 50 empresários aqui na nossa região que bancassem o custo desses músicos em troca de apresentações, sei lá, 2, 3 apresentações no ano da orquestra para promover o encontro das pessoas, dos familiares dentro das empresas. É a mesma situação das leis de incentivo. É uma situação diferente. Então, quando eu olho para aquilo que acontece nos outros países, eu elogio, eu tento pensar o que poderia ser tirado disso, mas de imediato eu penso que a maioria das coisas não funciona no Brasil. Por quê? Porque, na maioria das vezes, essa pessoa que poderia dar esse incentivo para um músico, para uma peça de teatro, ele quer algo em troca. E aí a gente tem essa coisa arraigada da corrupção no Brasil, da política que não é séria, onde todo mundo quer ganhar em cima. Poxa, se o cara faz uma doação em troca da sua imagem, ele e a esposa aparecem ali dizendo, é a única coisa, e aparece no programa. O programa anual aparece assim, fulano de tal, patrono. O MASP é um dos museus no Brasil que tem esse incentivo. E eu lembro que, antes da pandemia, quando surgiu aquela onda toda que o Luciano Huck poderia ser candidato a presidente, enfim, em 2019, eu estava visitando uma exposição no MASP e eu enxerguei o nome dele pequenininho lá, como um dos apoiadores do MASP, junto com mais alguns empresários, enfim, que aparece o nome lá. E aí eu fiquei pensando, poxa, é um cara que não precisa de visibilidade, ele tem um dos maiores programas de audiência do país, na maior emissora brasileira. O que leva ele a dar um incentivo ao maior museu de arte do Brasil? É porque ele gosta de arte, é porque ele vê que essa doação que ele está fazendo para o museu, ela vai reverter, não para ele, que pode pagar ingresso, mas para quem não pode pagar. Então, são essas coisas. Eu acho que nenhum modelo se adequa ao Brasil. Eu acho que o Brasil ainda precisa construir os seus modelos, os estados precisam construir os seus modelos. Tem que ser uma coisa mais de base, né? Mais da criança que é levada ao museu. É tudo, tu precisa... E para que a gente possa efetivamente ter algo nosso, isso precisa vir desde o início. A minha filha se acostumou a visitar exposições de arte porque ela ia comigo. Mas as amigas dela passaram a visitar exposições de arte porque iam com ela. Então, é uma coisa que tu vai construindo. E essas amigas já levaram os seus pais.
sabe? Então, na verdade, é uma construção que precisa acontecer. Mas não é com modelo, não existe modelo, assim como a nossa economia não vai funcionar com base em modelos estrangeiros, né? Por quê? Porque nós temos outras características, não dá para a gente se comparar com a França, não dá para a gente se comparar com a China, nem com os Estados Unidos, né? Profi, para finalizar, eu queria fazer um bate-volta contigo, que são perguntas rápidas com respostas rápidas. A primeira seria se tu tem um artista preferido. Hoje, se eu tiver que destacar um artista, eu vou destacar uma artista. Por quê? Porque os homens já tiveram 2000 anos de visibilidade à frente das mulheres artistas. Mas tem muitas artistas maravilhosas, incríveis, principalmente as artistas contemporâneas, que trabalham dentro de um viés crítico. Elas buscam ainda o reconhecimento dentro da arte e dentro de todo o universo, né? Por questões sociais, por questões políticas, por tentarem se sustentar dentro do campo da arte de uma forma desigual que é comparado aos homens, né? Quem que tu indicaria assim? É um artista que talvez não tenha muita visibilidade, mas que tu indicaria para alguém? Conheço o trabalho dessa artista. A primeira pessoa que hoje viria à minha cabeça é a Rosana Paulino. Rosana Paulino é uma artista brasileira, negra, que discute as questões sociais. Ela tem um lugar de fala. Ela é a primeira mulher artista negra a ter um título de doutorado no Brasil. E que hoje faz várias discussões sobre o espaço das mulheres e o espaço das mulheres negras dentro do contexto da arte. Todas as pesquisas que ela desenvolveu na graduação, no mestrado, no doutorado, giram em torno disso, e é algo genuíno. E um livro que tu indicaria? Nossa, ai, tem tantos, gente. Mas pode ser assim, aquele primeiro que te vem, sabe? Quando tu vai pensar, tem esse livro que eu, no momento, estou gostando muito, indicaria para alguém. Esse ano eu investiguei muito uma série de livros sobre o centenário da Semana de Arte Moderna, né? Porque a gente teve muitas discussões, né? Saíram muitas publicações. Eu investigo constantemente livros sobre artistas mulheres, muitos compêndios que saem nacional e internacionalmente sobre mulheres artistas que não aparecem no contexto dos livros de história da arte. A gente falou do livro Roube como um Artista, né? Pense como um artista, são livros que nos, de uma maneira muito fácil, fazem com que a gente pense de uma maneira um pouquinho diferente, ou saia da caixa, né? Conforme a gente diz. Tem um livro que saiu recentemente agora, que é um compêndio sobre artistas latino-americanos. Fica difícil eu te indicar um livro específico que eu esteja lendo, porque eu estou lendo vários, assim. Gostaria de estar lendo muito mais, né? Infelizmente não tem, eu digo, não tem espaço no dia, né? Ou no final de semana, mas eu costumo ler vários livros eu gosto muito de biografias. Então, tem biografias de mulheres. Tem uma biografia maravilhosa da Lina Bobardi, que foi uma das responsáveis pela arquitetura do MASP, né? Então, a idealizadora do MASP. Tem a biografia da Maria Martins, que foi um dos livros que eu li no meio da pandemia, que foi uma das grandes artistas brasileiras também. Eu posso fazer uma lista gigante, né? Mas se tu quiser, depois eu posso te digitar uns 50, mais ou menos. E um museu que tu acha que todo mundo deveria conhecer? Bom, o Margs, né? O Margs, assim, é o que está mais pertinho da gente. Assim, eu não concebo a ideia de que alguém que pense minimamente sobre a arte não conheça o
Museu de Arte do Rio Grande do Sul. Não só o Museu de Arte, mas a Fundação Iberê Camargo, em Porto Alegre também. Se a gente subir um pouquinho, a gente vai para o MASP, né, que é um dos maiores museus da América Latina, um dos maiores acervos que tem de arte de diferentes períodos. Tá no MASP e sempre com uma expografia maravilhosa, não só o acervo, as exposições temporárias. Se tu for um pouquinho além, tem que conhecer o Metropolitan e o MoMA de Nova York, o Museu do Louvre em Paris, a Galeria degli Uffizi em Firenze. Eu sou da opinião que em qualquer cidade que a gente botar o pé, a gente tem que conhecer o museu. Bom, prof, queria te agradecer muito por toda essa conversa, por ter aceitado nosso convite, né, por compartilhar tudo isso com a gente também. E convidar todo mundo para continuar acompanhando o UXPlay Podcast. Você pode conferir no YouTube e no Spotify e também todas as novidades no nosso Instagram, @UXPlay. Por hoje era isso, até mais.